Mas acontece que chegou um determinado momento na minha vida que eu percebi que eu era apenas amado e conhecido pelos dons que Deus havia me dado. E a palavra de Deus diz que nós não devemos ser conhecidos pelos dons. Não é isso que diz a palavra. A palavra de Deus diz que nós devemos ser conhecidos pelos nossos frutos. E aquilo que eu produzia em minha vida diariamente, ninguém conhecia. Ninguém queria nem ao menos tomar conhecimento. As pessoas queriam somente usurpar-se dos dons que Deus me deu, da capacidade que Deus me deu de poder falar com eloquência e elaborar mensagens. Eu logo me tornei o queridinho de muitos pastores que me levavam para ali, de lá para cá, porque eu representava tudo aquilo que um jovem comum dentro da igreja queria ser, queria possuir. E eu estava me tornando um poste, sim, uma referência, em que as pessoas me colocavam ali naquele lugar, para que os outros olhassem para mim e dissessem: eu quero seguir isso daí. Mas como eu disse, está tudo bem. Enquanto isso está fazendo bem a mim, está fazendo bem às outras pessoas que estão ali para me seguir, ok, tudo legal. As pessoas fazem isso aí, Brasil afora, mundo afora. Quem é que você escolhe para a liderança? Quem é que você admira como líder? Sempre pessoas que manifestam tudo aquilo que você já ouviu falar aqui nessa mensagem e até mesmo você deseja, você quer para você, quer para... Mas chegou um momento que eu comecei a me sentir incomodado com isso. Eu comecei a me sentir ofendido com tudo isso. Só. Porque no momento em que eu estava passando minhas dificuldades, os meus problemas, ninguém queria saber disso. Porque eu não era amado, eu era admirado, mas eu não... E o Evangelho de Jesus Cristo nunca quis proporcionar glória para o homem. O Evangelho de Jesus Cristo sempre quis proporcionar amor, amparo, família, uma família espiritual que se constitui para fortalecer uns aos outros, para edificar-se uns aos outros, para admoestar-se entre si, para que nunca alguém se sinta como eu me senti naquele momento, só, rejeitado, abandonado. E eu prestei atenção numa coisa: eu estava sendo seguido. Eu estava, uma época, numa rádio, pregando, 3 horas de programas diários, de segunda a sexta, finais de semana, só falavam o meu nome durante a programação da rádio, porque eu era tudo. Porque eu manifestava glória, eu manifestava poderio, autoridade. Mas eu quis dar uma demonstração de humildade e de humilhação, como Jesus fez ali com seus discípulos. Me importa mais em lavar os pés dos discípulos. Mas acontece que ninguém está interessado em líderes que dão demonstrações de humilhação. Esses, como eu já disse, se manifestam como fracos. E foi assim que me olharam. E mente, eu fui chamado pela direção da emissora e me pediram que reduzisse meu horário de programa, já que eu já não estava mais agradando o grande público. E já estava se levantando um outro símbolo, outra pessoa, com um exemplo de autoridade, tudo aquilo que eu até então representava para eles. Mas no momento em que eu não quis mais representar aquilo, me substituíram por outro. Me substituíram por outro que estava disposto a se prestar aquele papel. E aquilo que é meu e não era meu ao mesmo tempo, porque aquela glória não é a minha, foi tirado de mim e foi dado a outra pessoa. E aí eu comecei a me sentir como Jesus naquele momento em que Pedro disse para ele: meus pés vai lavar.